Bom, então hoje vamos estar estudando ali a curva, né? Uma curva típica ali de um motor de indução, né? De torque por velocidade, tá? Que é essa curva em preto aqui que eu tenho aqui, que desce até o finalzinho aqui. É uma curva típica, então, né? De um motor de indução trifásico e vamos estar analisando aqui, então, o comportamento aqui do motor em cada setor dessa curva aqui, né? Então, a gente pode ver aqui, tá? Que eu marquei três pontos importantes da curva, que é o ponto A, o B e o C aqui. E no ponto A, tá, é o ponto onde o torque é zero, tá, o ponto de velocidade síncrona, é a máxima velocidade, uma velocidade que fisicamente o motor não teria como alcançar, mas é a velocidade síncrona, aquela que tu calcula por aquela expressão lá que eu falei na primeira aula lá, tá, primeira ou segunda aula. E o ponto B depois, tá, eu vou ter o ponto B é o ponto nominal, tá? De operação do motor. Então o motor ele está operando mais ou menos por aqui, sempre nessa região aqui mais ou menos da curva, tá? É onde todas as especificações de torque, velocidade, escorregamento, corrente, nominais lá da placa do motor vão estar sendo respeitadas, tá? Vão estar acontecendo de fato lá no circuito do motor, é nesse ponto B aqui da curva. Então eu tenho 100% de carga, tá? Carga nominal do motor, conjugado de plena carga, e vou ter então todas as condições nominais aqui. Percebam que do ponto A para o ponto B aqui, essa reta, né, a curva preta aqui, ela é aproximadamente uma reta, tá? Se ela é aproximadamente uma reta aqui, a gente tem uma relação meio que linear aqui, né, entre o torque e a velocidade aqui, né, que é uma reta. Então, a operação também a vazio do motor, tá? Quando o motor está operando a vazio, eu falei que a velocidade dele ali é próxima à velocidade síncrona, né? Quase o valor da velocidade síncrona, mas não chega, né, o valor dela. Então, obviamente, ali quando eu estiver operando sem carga, eu vou estar numa posição aqui entre o ponto A e o B aqui dessa reta em preto aqui, né? Tá entre A e B. E de A até C, o que que acontece? Vamos imaginar que eu estava inicialmente com o motor ali sem carga, tá? Ele estava operando a vazio, estava aqui mais ou menos nesse ponto aqui da curva preta, tá? Entre A e B. Aí eu vou aumentando aos poucos a carga, tá? Estou aumentando, estou subindo nessa reta aqui, a velocidade está indo para cá, está diminuindo e o torque está aumentando. O que que vai estar acontecendo? Então a corrente vai ter que estar aumentando no rotor, né? Para estar aumentando esse torque. E isso vai estar se refletindo também na corrente de linha lá, que vai estar na entrada do motor lá no estator, tá? Isso a gente vai ver melhor depois quando eu fizer a dedução do torque induzido na próxima aula ali, tá? Mas então eu vou estar subindo aqui na curva, vou estar diminuindo a velocidade, aumentando o escorregamento, né? E o que que vai acontecendo aqui? À medida que eu estou subindo aqui nessa curva, tá? A tensão induzida no rotor vai crescendo, tá? Porque a velocidade do rotor vai caindo, logo a tensão induzida vai crescendo. Só que a frequência, tá, das correntes, da tensão induzida no rotor também cresce. Logo a reatância, né, a de dispersão ali, que depende da frequência, ela também vai crescer. Aí vocês poderiam pensar, bah, se eu tenho a tensão induzida crescendo e a reatância também está crescendo, podia ser que a corrente elétrica não crescesse, né? Porque se tu tem a tensão e a impedância crescendo, a corrente se manteria fixa, né? Só que o que que acontece aqui? Do ponto A até o C, aqui, até o pico aqui, a tensão induzida cresce mais do que a reatância. Então, eu tenho a possibilidade de aumento de corrente elétrica, tá? É o que de fato acontece, por isso que o torque aumenta e o motor consegue entregar o torque necessário para a carga. Lógico, com diminuição da velocidade, né? À medida que eu estou subindo, a velocidade vai diminuindo. E aí, o torque consegue crescer. Só que a partir do ponto C, se eu tentar aumentar mais ainda a carga no eixo do motor lá, né? Colocar uma carga mais pesada, mais forte ali, a partir, né, à esquerda do ponto C aconteceria o oposto, aí a reatância, né, em decorrência do crescimento da frequência, ela cresceria mais do que a tensão induzida. Logo, o motor não teria condições de estar fornecendo essa corrente elétrica ali, né, porque a corrente não cresce mais, já que o XR cresce mais do que a tensão induzida no rotor. Logo, a corrente não pode crescer, o torque desempenhado para cá o motor não conseguiria mais entregar esse torque para a carga e o eixo ia parar, né, simplesmente não ia mais ter como continuar, né. Só que aqui, claro, tem uma condição de conjugado máximo, logo o escorregamento também é máximo nesse ponto aqui, e a velocidade é mínima, tá? Essa condição de operação aqui, talvez o motor não aguente muito tempo ali, né? Talvez aguente muito pouco, porque a corrente elétrica realmente aqui ela é muito alta, né? Nessa condição de conjugado máximo. Então, é basicamente isso aí sobre a curva, né? Aí o R2, tá? Vamos ver o R2 aqui, ele não influencia, tá? Percebam que aqui são várias curvas que eu tenho aqui, tá?
Eu estou variando o R2 lá, né, a resistência lá de rotor lá, referenciada. Se eu variar ela aqui, eu, eu tenho aqui, tá, R6, R5, R4, R3, R2, R1, onde R6 é o maior, R5, depois R4, está exatamente nessa ordem de grandeza aqui, tá? Então, para lá eu estou aumentando, é tudo R2, tá? Eu coloquei aqui, mas é para dizer ali que eu teria aqui um R2 maior, um R2 maior, enfim. E variando o R2 eu vou estar mexendo, então, nessa curva aqui, tá? Considerando que eu parti dessa curva aqui, aí eu fui aumentando o R2, estou indo para lá, estou gerando outras curvas, então eu estou andando só na horizontal aqui, né? Então, se eu aumento o R2, o que está acontecendo aqui, ó? Percebam que o torque de partida, tá? Eu até nem comentei aqui, mas o conjugado de partida aqui, então a gente vê que ele é, mas nesse exemplo de curva aqui, ele é o dobro, né, do conjugado nominal. Então é uma característica que me permite que o motor consiga partir ali com carga nominal ali sem ter nenhum problema, porque o torque de partida vai ser sempre ali maior, né? Então eu vou aumentando o R2, vou estar aumentando o torque de partida em cada uma dessas curvas até chegar ao último aqui, que é o R6, onde o torque de partida é o próprio torque máximo, né? Então, só para mostrar ali, né, o efeito que o R2 é o parâmetro que mais afeta aqui nessa curva aqui, né, de torque por velocidade, e é esse o efeito dele, né? Bom, então na próxima aula ali vamos estar falando ali sobre uma dedução, tá, para uma expressão ali para o torque induzido em função daquele circuito equivalente que a gente estudou no motor lá, né, tudo referenciado para o lado do estator, e onde a gente vai estar podendo avaliar ali o quanto, né, o escorregamento vai estar interferindo ali no torque, né, no torque eletromagnético induzido e também na corrente elétrica de entrada, né, potência absorvida, enfim. Até então a próxima aula.